Isso, É, doutor. nós Bom, temos aqui, nós temos um quórum aí para dar início bom, ao lembrando trabalho. que nós vamos falar hoje sobre PTK e é comum, às vezes, o colega fala assim, eu tenho pouca experiência porque são casos raros. Na verdade, eu tenho muitos casos de PTK. Eu tive dificuldade foi de selecionar os casos de PTK, porque eu recebo muito caso. Gente, se eu tivesse todas essas complicações que eu apresento para vocês, se elas fossem minhas, eu já tinha largado a refrativa há muito tempo. É evidente que são casos que me são referenciados para dar uma solução. E, então, eu vou apresentar vários casos para vocês aqui. São casos que eu monto a aula de pacientes que me são encaminhados. Então, esse caso aqui, se alguém quiser depois mais detalhes, aí está o prontuário. Então, vamos lá. Alguém quer apresentar esse caso aqui? Vamos lá, Arnaldo, seleciona alguém aí. Começa com o Giovanni mesmo. Tá bom, beleza, doutor. NAP, NAP, 44 anos, paciente motorista. Em janeiro de 2010, veio para avaliar cirurgia refrativa. Baixa Desculpa, visual. pessoal, estava falando aqui com o microfone fechado, eu preciso não estava ouvindo. Então vamos lá, Giovanni, vamos em frente. Tá bom. O paciente veio com baixo visual do olho direito de longa data, nega trauma ocular, ao exame no bécula central do olho direito, paquimetria de 580 micra AO. Aí na biomicroscopia você vê essa opacidade, pegando parte central da córnea também. Refração estava plano, menos 1,5, eixo 60, acuidade visual de 0,5. Olho esquerdo plano, menos 1, acuidade desculpa, eixo 95, acuidade visual de 1. Aqui na topografia de córnea a gente vê um K1 de 39,8, com K2 de 41,11, com toda a alteração aí na parte central da córnea, né? Onde tem essa nubécula central aí também, né? Você observa que sempre que a gente tem uma opacidade, na Interfere, né? topografia dá a impressão de ser um aplanamento. Vocês É, observam que isso é muito comum, tá? quando tem pterígio, pinguela, opacidade na Isso, córnea, né? exatamente. Isso. Já na topografia do olho esquerdo tem um K1 de 42,8, com K2 de 43,2, conduta. Tá aí. PTK, transplante lamelar, lente de contato ou óculos, né? Com óculos o paciente tem a acuidade visual ruim do direito, né? Que tá aí com essa refração aí, acuidade visual de 0,5. A gente pode ver qual que é o potencial de visão desse paciente, discutir com ele, questão da lente de contato também, acho, né? No primeiro Então, momento. tá. Você faria um Aqui, PTK nesse paciente com uma opacidade central, com uma deformação da córnea, uma baixa de visão? Você acha que poderia ser tentado um PTK? aqui eu tô vendo aqui, eu tô falando em relação à questão de baixa de visão a longo prazo. Assim, ele já tinha uma baixa de visão antes de ter Não, essa não. nubagem. Isso aí foi essa baixa. Isso aí é porque é uma lesão antiga. Ah, tá. Beleza. Só perguntando para poder investigar alguma outra coisa. Aqui, aqui, por exemplo, no olho direito dele, aqui tá pegando, a gente teria que ver na biomicroscopia, avaliando bem a biomicroscopia, se essa opacidade está só na parte, na frente da córnea, se está pegando só epitélio, uma estroma anterior, né? Poderia Perfeito, lançar, poderia lançar a mão de um CT de câmara anterior também para esse paciente, né? perfeito. Para documentar isso, Uhum. antes de indicar esse procedimento, acho. Perfeito, perfeito. Mas eu não fiz nada disso. Tinha uma opacidade, era um motorista, reclamava muita dificuldade para trabalhar e tudo. Até porque, nessa época aqui, se a gente for pensar, esse aqui já é um caso antigo, a gente ainda não tinha OCT de córnea. Bom, o Uhum. certo é que eu pensei em fazer um PTK. Só que o que aconteceu? Ao fazer a desepitelização, eu até comentei esse caso ontem na aula do Tanuri. Quando eu desepitelizei, tinha uma lesão grande na área central, uma perda de substância e bem profunda. Aí, fazer o quê? Abordar o procedimento, fazer um PRK, fazer o PTK. O que você acha que deveria ser feito?
Se é uma lesão profunda, por exemplo, mesmo se fosse fazer o PTK ali, você não ia corrigir as opacidades. Eu tenho uma lesão ali na parte posterior também, né? Que ia ficar e poderia comprometer a visão do paciente, né? Nós comentamos ontem uma técnica que a gente pode fazer nesses casos de córneas, quando Micropontura? você tem uma irregularidade, que é o chamado efeito máscara. Você se lembra disso, Uhum, sim, ok? certo. Então, isso aí é um paciente já de muitos anos, eu peguei, então fiz isso. Uhum. Eu coloquei uma gotinha de BSS na depressão estromal, chamado efeito máscara, e realizei um PRK. PRK no olho direito para ver se eu melhorava essa. O planejamento aqui que eu fiz foi isso aqui, um paciente presbita, eu pus um pouquinho de hipermetropia para ver se eu não hipermetropizava muito esse paciente, cilindro negativo, porque eu queria tratar essa irregularidade central, era uma córnea espessa, Poderia ser feito em transpercado ou não? de preferência, só que na época não existia. Com certeza, bem lembrado, um trans-PRK teria mais indicado. Se fosse indicado o PRK. Vamos em frente. Olha o que é que aconteceu, Giovanni. O pré-operatório, menos 1,5 a 60, 0,5. 3 meses, o paciente estava numa alegria danada. A córnea 0,8, toda né? irregular, mas a visão estava 0,8, sem correção. 10 meses depois, estava 0,8, 0,8. né? Um ano e Uhum. meio depois, ele voltou. Já 0,7. estava com menos 1,25, eixo a 165. Vai vendo. Você Certo. observa que o astigmatismo topográfico, ao invés de diminuir, o que é que aconteceu? Aumentou, né? Ele aumentou. Tá? E o que é pior, observe que você teve uma inversão do eixo. Sinal que alguma coisa está errada. Vamos em frente. Aqui mostrando o planejamento, mais 0,25 menos 1,25, eixo a 60. E aí esse paciente foi acompanhando. Como a gente não dá alta nunca para o paciente, você observa que estava com 0,7, 0,6. 6 anos depois, 6 anos e meio depois, ele estava o menos 1,5 eixo a 60, ou seja, inverteu o eixo Inverteu o eixo, né? e a visão estava muito Pior, né? parecida com a visão que ele tinha antes do tratamento. Tudo errado, Giovanni. Fiz tudo errado. Isso aqui não é caso que me mandaram, não. Ou melhor, me mandaram esse caso, mas eu tive uma conduta inadequada. Esse caso é de 2010, nós estamos falando de 12 anos atrás. Tá certo? Não tinha trans-PRK e, evidentemente, que a gente aprendeu muito de lá para cá. Certo. Então, o que é que nós aprendemos com esse caso? Fala para nós aí, Giovanni. O que aprendemos com o caso? Sucessão de erros de avaliação. Evidente que a baixa visual não era secundária à metropia. A lesão corneana deveria ter sido avaliada com OCT. Corrigir o erro refracional devido à irregularidade estromal foi um erro. O Perfeito. preenchimento... Não devia ter sido feito isso, né? Corrigir o erro refracional devido à irregularidade estromal foi um erro. O preenchimento epitelial fez retornar ao quadro inicial. O padrão topográfico e a falta de correspondência do eixo, topografia de córnea com a refração, já indicava que era um astigmatismo irregular, né? Você repara aqui para você ver. O Hum, eixo aqui, eu não estou conseguindo ver aqui, mas deixa eu pegar aqui a topografia. O eixo era 180, o eixo do astigmatismo era 180 e eu fiz a ablação eixo a 60. Só por isso já mostrava que era um astigmatismo irregular, onde a gente não deveria ter sido, não vou dizer até que você não podia fazer o PTK, mas nunca fazer com objetivo refracional. Você tinha que tentar melhorar o padrão topográfico, mas não corrigir esse astigmatismo irregular. Ok? ok. Com acuidade visual de 0,5, talvez a melhor opção seja o óculos, né? Sim, porque ele já tinha uma visão boa no outro olho. Era um paciente que, apesar de motorista, ele continuava dirigindo, né? Isso.
devemos sempre pensar em herpes e no risco de recidiva da lesão, né? Interrogado no transplante lamelar para esse paciente, interrogar uma lente de contato rígida gás permeável. E ao se Por que verificar, interrogado? Porque, gente, a possibilidade de uma melhora acima de 0,5 num paciente que é praticamente hemétrope não é tão significativa. E lente de contato num olho, num paciente já presbítero, um paciente com 44 anos, que nunca usou lente, num olho só, a chance dele se adaptar com isso também é muito pequena, é porque a mais visão dele baixo, não né? é tão ruim, né? E ao se verificar a perda de substância estromal após a retirada do epitélio, o procedimento deveria ter sido suspenso. Ou, no máximo, se fosse o caso, ter feito um PTK não refracional. Quer dizer, apenas para tentar melhorar aquela opacidade central que ele tinha nessa córnea. Ok? Ok. Ô, gente, a Silvia está pedindo para entrar aí. Aí já aceitou ela, já. Tá. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário? Isso aí, observe. Eu não sei se esse caso foi apresentado para você, mas eu apresentei vários casos de PTK para você durante o ano. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Professor Reinaldo, boa noite, Matias aqui, tudo bem? Boa noite, Matias. Tudo bem? Uma dúvida que eu fico assim é o que que o senhor teria alguma coisa para me falar a respeito de como que o epitélio, se teria uma previsibilidade, igual quando teve esse plug epitelial, se o senhor espera alguma maneira que o epitélio vá comprometer, porque teve um astigmatismo que inverteu 2 vezes, apesar da tentativa de correção do erro refracional, mas o senhor espera uma interferência maior ou menor do epitélio na recomposição da córnea do paciente? Ou é uma coisa realmente assim ao acaso? A gente tem zero previsibilidade. Veja bem, a pergunta é muito interessante. Quando você tem uma irregularidade da córnea, frequentemente o epitélio procura regularizar essa córnea. Foi o que aconteceu. Então, na verdade, esse plug, essa refração ou esse astigmatismo irregular, ele não é refração, é um astigmatismo que é devido a essa cicatriz. Então, você jamais poderia pensar em fazer um tratamento refrativo dessa córnea. Como ele tinha um leucoma muito central, realmente poderia se fazer o PTK, mas não com objetivo refrativo. Se eu melhorasse a transparência dessa córnea, mesmo que ele mantivesse a mesma refração, ele poderia ganhar linha de visão e teria uma visão melhor do que ele teve fazendo o tratamento refracional. Ficou claro? Claro, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso ou podemos ir para frente? São muitos casos hoje, viu, gente? Reinaldo, a Oi, minha vamos experiência lá. é idêntica à sua. Realmente, PTK em córneas muito aberradas, nós não devemos levar em consideração o astigmatismo, porque realmente é um astigmatismo, é um artefato. Então, eu muitas vezes, se eu, por exemplo, vou fazer um PTK num paciente que tem lá uma refração de -4 com -5,5 a 70, por exemplo. Eu ignoro o astigmatismo e faço apenas o componente esférico, se fizer. Ou seja, se a gente tentar corrigir astigmatismo em uma córnea toda aberrada, córnea irregular, o resultado realmente não será bom. E como você já disse, já explicou muito bem, aí o epitélio corneano, ele muitas vezes funciona contra a gente. Então, esse é o motivo de quando a gente faz um PRK em hipermetropia e a gente aplana a periferia da córnea, o que, que acontece? A córnea assume que aquela perda de tecido na periferia foi um trauma. Então, ela começa a criar uma hiperplasia epitelial ali para tentar neutralizar o efeito da cirurgia. Então, eventualmente, o epitélio trabalha contra a gente. Esse é o motivo Perfeito. da gente não dever levar em consideração o astigmatismo em córneas aberradas do PTK, porque realmente o resultado não é bom. Mas é Perfeito. isso, vamos em frente. Correto. Já viram essa outra tela aí? Tem. Perfeito, Reinaldo. Vamos em frente. Vamos convidar o doutor Matias a Então, vamos lá, apresentar esse Matias. segundo Esse caso. aí, se alguém quiser anotar o prontuário, depois quiser fazer alguma pergunta, ou futuramente quiser ver alguma coisa. Bom, vamos lá, Matias. Então, em 17/1/2018, paciente feminino de 23 anos relata baixa visual em olho esquerdo após conjuntivite há alguns anos.
Veio para o exame de rotina, refere que os óculos estão fracos. Na refração estática, o paciente é menos 3,5, menos 1,25 a 150, com a visão de 1. E no olho esquerdo, que é o olho da queixa, menos 2,25, menos 0,75 a 60, com a visão de 0,6. Na biomicroscopia, temos opacidades subepiteliais na córnea. Na topografia, a gente tem que o olho direito... vou falando aqui os valores, professor, se estiver errado, o senhor me corrija, por favor. No olho direito, ela tem um Boltai a favor da regra, 42,71 por 43,86. No olho esquerdo, a gente já tem uma córnea que tem um padrão já um pouco mais irregular na demonstração das alterações topográficas, porém, 42,29 por 43,32. Na foto, assim, parece estar mais opaca. Na verdade, é o seguinte, essa fotografia ficou horrorosa. Eu sou muito ruim de tirar foto, mas essa aí realmente foi um primor de ruindade. Essa foto, ela estourou. Eu não sei por quê, eu não repeti a fotografia, só tinha essa. Mas ela estava toda realmente cheia de opacidades subepiteliais. Então, a questão toda seria o seguinte, pensar, fazer um PRK, fazer um PTK, lente de contato ou óculos? Assim, a ideia mesmo seria ver o tanto que isso incomoda a paciente e o tanto que ela está disposta a mexer, né? Porque a paciente com essa miopia, a gente poderia até pensar na correção, mas igual o senhor colocou no outro caso, a gente tem que pensar primeiro em regularizar essa córnea e depois a gente vê o que está acontecendo. Mas como a paciente relatou que os óculos dela estão fracos, eu tentaria primeiro o óculos para ver se já melhora a visão dela. Uma coisa que muda muito a nossa conduta, Matias, é o seguinte, quando você já tem um histórico do paciente e ele tem aquela refração antes da alteração corneana, você pode considerar que aquele grau não é devido à alteração corneana, porque ele já existia previamente. É diferente quando você não tem a refração anterior, o paciente não tinha aquela refração, ou você ignora. O paciente não tem histórico. Sim. Então, é uma córnea que, se a gente for pensar, não é uma córnea tão irregular, né? Mas, evidentemente, o olho direito é muito melhor do que o esquerdo. O paciente estava tendo queixas no olho esquerdo. Agora, a gente deve lembrar, gente, que PTK, e vocês vão ver, nós temos muitos casos para ver hoje. PTK, gente, ele tem resultados que às vezes são bons, às vezes são ruins e às vezes são muito ruins. Mas resultados excelentes é a exceção. O PTK é para tratar doença, não é para tratar refração. A gente tem que tomar muito cuidado antes de mexer com uma córnea, com PTK, porque os resultados estão longe de ser os resultados que a gente tem numa córnea sadia, tá bom? Numa córnea normal. Então, o que você faria a princípio nesse caso aí, Matias? Eu testaria a paciente com óculos novo, para ver se resolvendo a questão do óculos que ela estava reclamando, se melhoraria essa visão do olho esquerdo. Perfeito. Lembre-se que lá o paciente, quando chegou, já chegou relatando que estava com óculos fracos. Provavelmente, o fato de já estar com os óculos ruins já era parte das queixas. Então, como ele tinha uma visão bastante boa no direito e tinha uma visão razoável, pelo menos em termos de acuidade visual, eu fiz isso, eu optei por óculos. E já tem que procurar ser o mais conservador possível. Tente primeiro aquilo que é mais simples, para depois você pensar em coisas mais complexas. Bom, então, ela, em 2020, é a mesma paciente, né? Em 2020, quer dizer, ela já estava com 25 anos, continua aí. Ela veio agora para avaliar a refrativa. Você observa que a topografia dela teve pouca diferença, mas já está um pouco mais regular, tá vendo? Aqui anterior e agora. O astigmatismo é praticamente o mesmo, o eixo é o mesmo, mostrando então que esse astigmatismo já era algo pré-existente a essas opacidades. Observe que a visão até melhorou depois de 2 anos. Observe que está com 0,7. Teve a adequação do grau do óculos dela, mudou meio ali, né? Não sei se foi esse meio que fez essa diferença.
Mas a paciente vem, então, para avaliação de cirurgia refrativa, mantém na topografia de córnea um olho esquerdo que tem um padrão um pouco mais irregular quando comparado ao olho direito, porém, igual o senhor ressaltou, a gente nota uma melhora do padrão dessa córnea. Na biomicroscopia, o olho direito continua sem nenhuma alteração, enquanto que no olho esquerdo as opacidades subepiteliais se mantêm a respeito mesmo dessa sequela da conjuntivite que ela teve. Pensando, então, na conduta para essa paciente, assim, a gente teria que orientar bem a paciente a respeito do que a gente gostaria de entregar de resultado para ela. Eu acho que talvez a gente primeiro, igual o professor Tanuri discutiu ontem, o primeiro passo tem que ser sempre buscar regularizar a córnea, que foi o que o senhor colocou também no último caso. Não pensar em entregar resultado refracional por conta da variação que pode acontecer frente ao PTK. Então, talvez minha opção seria primeiro buscar regularizar o olho esquerdo dela, essa córnea do olho esquerdo, e a partir do resultado que tiver, avaliar a realização do PRK ou não. Bom, então aí, se eu tivesse as informações, como eu tinha, dessa paciente, que ela já tinha essa metropia estava estável e a topografia estava razoavelmente regular, então eu optei por fazer um PTK mais refrativo, ou seja, fazer um PRK com objetivo também fototerapêutico, porque essa refração ela já era pré-existente à conjuntivite viral. Porque eu tinha essa informação, ela não tinha uma córnea tão irregular e essas opacidades aí já não estavam causando tanta baixa de visão, estava com a visão de 0,7 mal, uma visão bastante satisfatória. Então, foi feito um PRK com objetivo também fototerapêutico. Bom, a cirurgia foi suspensa, não sei se ela foi operada não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Então, ela voltou em 2020. Bom. Então, aí eu pergunto, bom, isso aí foi depois, não deve ter sido depois da pandemia. Eu pergunto, você usaria uma zona ótica maior ou menor, um cilindro positivo ou negativo, Matias? Caso você optasse por fazer o tratamento refrativo. Pessoal, eu usaria uma zona ótica maior, por conta mesmo desse efeito do PTK, igual eu conversou ontem, para tentar minimizar a hipermetropização que aconteceria nessa paciente. Se bem que a gente está tratando ela, né? Está tratando essa miopia dela. Então, eu buscaria assim, melhorar ali para pegar mesmo a área da pupila e tudo mais. Eu faria uma zona ótica que fosse um pouco maior e daria preferência pelo cilindro negativo para tratar principalmente a parte central da córnea. Perfeito. Então, foi usado uma zona ótica de 7 milímetros, perfeito, maior do que aquilo que a gente faz normalmente, e um cilindro negativo. Observe aqui, Matias, olha como é que estava a córnea quando foi desepitelizada. Olha como é que o epitélio preenche essas crateras na córnea. Vamos ver aqui, então, como é que foi feita... aconteceu aqui. Vamos tentar ver se esse vídeo vai abrir aqui. Aqui é mostrando a desepitelização. Você vê que eu não uso álcool, né? Excepcionalmente, deixa eu adiantar isso aqui um pouquinho. Amplia a imagem, professor. Oi? Aumenta a tela ali, ó. Ou no maximizar. Tem jeito? Tá. Isso. Obrigada. Tá. Observa lá como é que vai aparecendo as irregularidades, gente. Olha como é que o epitélio preenche essas irregularidades para dar uma melhor qualidade óptica. Então, aí está já a desepitelização. Olha que coisa horrorosa o estroma dessa paciente, né? Então, está aí já desepitelizado. Então, nós agora vamos fazer a fotoablação. Vamos lá para a fotoablação agora. Observe, quando faz a fotoablação, gente, olha como é que melhora o padrão do estroma. Evidentemente que quando esse epitélio crescer, nós teremos uma córnea muito mais regular. Olha que maravilha que ficou essa córnea. Se lembram como é que estava na hora da desepitelização? Professor, mas está aí chamando agora aplicando a mitomicina. Está me chamando a atenção que parece que esse aí é o outro olho dela, que é o olho menos 3,5, pelo menos na programação ali do laser está esse. Será?
Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu der o play, você vai ver que está Tá, deixa eu ver aqui. lá, menos Cadê? 3,5. Ah, é o 3,5. Não, esse aqui é do olho esquerdo. Engraçado, eu filmei o olho errado. Bom, mas vocês podem ter certeza que melhora muito o padrão do estroma quando a gente faz o Excimer Laser. Não fica tão bonitinho assim, porque foi tirado, acho que 3, né? 3,5, você não tira uma ablação tão profunda. Você vai tirar alguma coisa em torno de 60 micra, não é tão grande. Mas melhora muito. Aqui está o planejamento do olho direito e do olho esquerdo. Então, o que é que a gente pode levar para casa disso aí, Matias? O que aprendemos nesse caso? Opacidades subepiteliais pós-ceratoconjuntivite por adenovírus são comuns. A resolução pode levar meses ou anos, mas, na maioria dos casos, desaparecem sem tratamento. O uso abusivo de corticosteroides na fase aguda está associado à gravidade dessas opacidades. Em casos raros, as opacidades são incapacitantes, requerendo tratamento. No caso de miopia associada, o tratamento refrativo tem duplo benefício. Os casos de hipermetropia só excepcionalmente devemos tratar. Mesmo o PTK induz alguma hipermetropia. Observe que a paciente fez um follow-up de 2 anos para se aguardar uma resolução espontânea. A miopia associada e o interesse em refrativa foram determinantes para a decisão pelo tratamento. A incapacidade funcional pode não estar associada a opacidades importantes. O que determina a baixa visual é o ofuscamento gerado pela dispersão de luz na retina, forward scattering. Isso eu já comentei várias vezes com você. A gente não trata, né, pela importância da opacidade, é pelo impacto que essa opacidade tem sobre a qualidade de visão. Muitas vezes você tem córneas que são muito opacas e o paciente tem uma visão muito boa. E por quê? Porque aquela opacidade, na verdade, ela está refletindo no olho do examinador com pouco impacto sobre o ofuscamento interno na retina. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Então, aqui foi um caso de PTK, quer dizer, na verdade, um PRK com efeito fototerapêutico também, pós opacidade de uma ceratoconjuntivite epidêmica. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Professor, eu acho que o caso continuava lá nos próximos slides. Continua? Desculpa, não. Só parou no slide 12. No 12? 12. Tá. Continua, é verdade, desculpa. Tá aqui, ó. Então, deixa eu ver. A paciente depois foi submetida, então, em outubro ela voltou, não, 2 dias depois ela voltou estressada. Continue. 2 dias depois, a paciente comparece à urgência, estressada, com muito desconforto e a visão muito embaçada. Na biomicroscopia, uma área desepitelizada nos 2 olhos, um edema de córnea positivo no olho esquerdo, foi prescrito anti-inflamatório oral. Com 6 dias de pós-operatório do PRK, um epitélio muito irregular, principalmente no olho esquerdo, acuidade visual 0,5 com visão binocular. Foram retiradas as lentes de contato, orientados e controle periódico. Vocês vão ver na análise epitelizada aqui, né? Sim. Então, só esse item 8 aqui. Prepare o paciente para uma recuperação mais lenta da visão. Este tratamento, PRK, PTK, não é apenas a correção da visão, mas também a melhora da transparência da córnea. Então, lembrar ao paciente que você está fazendo um tratamento que não é apenas de correção de grau, mas é uma córnea doente. Vamos continuar agora. Aqui agora continua daqui, ó, em agosto de 2021, 1 ano e meio após o PRK. Ok, então, 1 ano e meio após... Você vê que é 1 ano e meio aqui, tá aqui, começou aqui, em julho de 2021. Isso, julho de 2021, 1 ano e meio após de pós-operatório, a paciente vem com a acuidade visual sem correção de 20/25 e 20/40. A estática mais 1 menos 1,5 a 105, 20/20, mais 0,75 menos 1,25, 20/20. Na biomicroscopia tem um raise corneano nos 2 olhos. Vocês observam que não foi um resultado refracional muito satisfatório, né? Observe que a córnea está muito transparente, isso aqui é a fotografia do olho da paciente, não tem mais nenhuma opacidade, mas ela tinha um raise muito discreto, mas ela tinha realmente uma refração aqui que
um equivalente esférico praticamente plano, mas não era o que a gente esperava, né? Continua aí Sim. depois. Então, um mês depois dessa consulta, a paciente comparece com a queixa de baixa visual. Foi feito, então, teste de sensibilidade ao contraste, no olho direito dela no padrão diurno borderline, no olho esquerdo perdas moderadas nas médias e difusa na alta frequência. No padrão noturno, no olho direito tinha perdas leves nas baixas frequências e difusas nas médias e altas frequências. Ela tinha razão, desculpa. Ela tinha razão de reclamar. Na Sim. sensibilidade ao contraste noturna, ela estava tendo realmente queixa. Sim. Né? E no olho A esquerdo, refração aí. no olho esquerdo ela tinha perdas difusas em todas as frequências no padrão noturno. Na refração dinâmica dela era plano menos 1,5 a 100 com visão de 1 e menos 1, menos meio a 100 com visão de 1. Na biomicroscopia, mantendo o Raise nos 2 olhos. Tá. E aí, o que você faria? Essa paciente não está muito satisfeita, não. Tem 1 ano e meio. Eu perguntaria para ela o que ela pensaria do óculos mesmo, que seria a conduta mais simples e que resolveria o problema, para ver se conseguiria atender a essa queixa de baixa acuidade visual dela. Perfeito. Então, vamos ver aqui, então, o que foi feito. Aqui está a topografia, mostrando que é um padrão até bastante razoável, né? O esquerdo já era mais irregular mesmo, o direito está muito bom, um astigmatismo pequeno, né? Então, lembrar que aqui foi refração dinâmica. Sim. Aí eu resolvi fazer uma refração estática dessa paciente. Você observa que ela, na verdade, ela estava acomodando. Sim. Quando ela está acomodando, o que acontece? Para compensar a miopia aqui para compensar aqui essa baixa de visão aqui, essa paciente estava com uma miopia significativa no olho esquerdo, mas quando você dilata, relaxa o músculo ciliar, desaparece essa miopia. E o paciente que deve ter o olho direito, deve ser dominante, ela acomodava e, resultado, ela tinha uma hipermetropia latente aqui. Para corrigir essa hipermetropia, ela acabava gerando uma miopia no olho esquerdo, que era o olho dominado. Então, foi simplesmente o equivalente esférico, que era plano, você observa exatamente plano. Então, simplesmente passei para ela um cicloplégico para ela usar até que esse músculo ciliar dela relaxasse e, periodicamente, fazer um acompanhamento. Então, o item 9 aí, Matias. Mantenha controle periódico. Evite dar alta ao paciente. Uma conduta inadequada de outro colega poderá gerar estresse ao paciente. Só lembrando a vocês que ela vai procurar outro colega, o colega vai assim, não, mas você está com astigmatismo e tal, e vai fazer isso aqui, você vai hipermetropizar ainda mais essa paciente, e aí sim ela vai ficar assintomática e vai acabar voltando em você para você dar uma solução. Então, procure manter o paciente de perto até que ele esteja absolutamente satisfeito, que o caso esteja totalmente resolvido, para que ele não envolva um terceiro agente nessa história aí que possa contaminar a sua relação médico-paciente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? É um caso também de um PTK, que nós usamos o PRK para tratar o componente refracional que já existia previamente às alterações das opacidades corneais. Alguém quer fazer algum comentário ou vamos para frente? Esse caso aqui, gente, é um caso muito longo. Eu vou resumir para vocês, porque eu tenho outros casos aqui também sobre PTK, e esse caso eu já apresentei para vocês também. Era uma paciente que eu operei ela de catarata, que está a etiqueta da lente. Bom, o certo é que 15 dias, olha para você, 15 dias após a cirurgia, ela desenvolveu uma certa conjuntivite epidêmica. Muito importante. E nessa cirurgia, eu fiz para ela uma báscula. Era uma paciente muito, quer dizer, uma pessoa muito, apesar da idade, uma pessoa assim, que tinha uma vida muito ativa, uma pessoa com autoestima muito elevada. O certo é que ela ficou muito bem até que veio essas opacidades
da ceratocondite epidêmica, aí começaram os problemas. Estava indo muito bem. Tinha poucos infiltrados em 2017. Ela operou em 2016. Em 2017 continuavam os infiltrados e eu passei para ela um óxido para dirigir, porque ela apareceu lá com um pouquinho de grau e tinha sido feita uma báscula. Bom, e ela foi só piorando. Ela piora. Um ano depois, já em 2017, eu falei com ela, se não melhorar, nós vamos pensar na possibilidade de um PTK. Ela ainda tinha uma visão muito boa, porque ela tinha uma báscula, ela estava plano com menos 1,5. Ainda tinha alguns infiltrados e tudo, eu passei para ela para um óculos, mas quando chegou em 2018, 2 anos depois da farco, essa paciente estava cheia de opacidades. E apesar de uma visão razoavelmente boa, 0,5 e 0,7, essa paciente estava muito insatisfeita, porque ela tinha muita necessidade de dirigir. Bom, então, ela, em 2019, eu voltei a conversar sobre PTK, até agora não fiz nada, só a farco. 2020, 4 anos depois, ela voltou, só não dá mais para esperar. Não consegue dirigir 0,1 e 0,4. Você observa que os infiltrados podem melhorar com o tempo, que é a maioria dos casos, mas pode piorar com o tempo. Eles vão se tornando coalescentes e se tornam assim como se fosse uma névoa no subepitelial difusa na córnea. E ela tinha uma visão, tá vendo? Os infiltrados vão ficando coalescentes. Ela tinha uma visão de um pinhole de 0,5. Então, considerando uma visão de 0,16, 0,4, foi programado um PTK no olho direito, que era o olho hemétrope. O olho esquerdo ele tinha ficado míope. Estão acompanhando o raciocínio aí? Ok? Para frente. Alô, alô, terra, câmbio. Estão ouvindo aí? Sim, tudo Vamos certo. de Pra frente, frente, Reinaldo. professor. Então, vocês não estão dormindo não, né? Bom, aqui então, isso aqui é foto da paciente. Observa que tinha uma placa. Olha que coisa horrorosa. Só que os infiltrados que foram tornando coalescentes foram juntando. Aqui cheio de infiltrado. Então, foi programado um PTK em junho de 2020. Gente, eu fiquei acompanhando essa paciente 4 anos. Olha a paciência dessa paciente. Qual o planejamento para essa paciente? Plano ou fazer menos 1. Não se faz, o paciente estava hemétrope, não se faz correção refracional quando aparece uma ametropia após a opacidade corneana. Então, foi feito, então, aqui está mostrando a córnea muito irregular nos 2 olhos por causa das opacidades. Mostra que realmente ela tinha razão de reclamar muito da visão. Observe que a programação foi plano, não foi feita uma refração com objetivo, um PTK com objetivo refracional. Foi sim de melhorar o perfil da córnea transparência. Aqui mostrando, né, para quem não está se lembrando, que aqui foi feito um PTK, aqui mostrando que o planejamento, o programa do laser, ele mostra que tem aqui podia ser PRK, podia ser lá, aqui é um PTK, foi feita uma profundidade de 70 micra, certo? Aqui foi o planejamento que foi feito do PTK. Aqui está mostrando, após o PTK, como é que a córnea estava relativamente já mais transparente. E vocês observam, então, que foi feita em 2 de junho, 20 dias depois, ela falou assim, o olho que você fez o PTK está pior. Observe que a córnea ficou mais regular. Olha como é que ela estava aqui, ó, né? Mas observe que, apesar da aparente irregularidade, pareceu um astigmatismo absurdo após o PTK, que foi feito planar, ou seja, sem objetivo refracional. Olha o que aconteceu com o PTK dessa paciente, que era plana. Foi para mais 4,5. Ou seja, a paciente piorou muito a visão. Aí, a paciente já estava infeliz, ficou mais infeliz. O que vocês acham que podia ser feito aqui? Alguém quer dar alguma sugestão? Vocês observem que o olho esquerdo, de maio para setembro, ele melhorou sem fazer nada. Olha aqui,
tinha 2,3 de astigmatismo, foi para 0,89. Esse que eu mexi, que estava 0,43, foi para 3,87. Ou seja, piorei a situação da paciente. E aí, o que é que vocês acham que deveria ser feito aqui? Alguém quer sugerir? Pois É não. uma paciente que o senhor já tem um follow-up enorme, uma paciente que já estava aí nos seus 20 anos de acompanhamento, mais que 20 É, anos, né? 30 anos de 30. acompanhamento. Então, eu acredito que talvez o tempo aí seja um aliado, até mesmo de demonstrar essa alteração que teve no olho esquerdo, você explicar que ela pode acontecer no direito também. Não, aconteceu no direito. Nós não que teve uma indução de uma hipermetropia altíssima, Não, mais mas eu, 4,5, né? às vezes eu estou querendo dizer assim, a questão mesmo de dar um tempo para o olho regularizar, igual Ah, teve a mudança do olho esquerdo, entendeu? entendi. Perfeito. E foi o que foi feito. Você observa que ela estava com mais 4,5, tinha infiltrados menos densos, mas ainda tinha muito infiltrado. Ela já tinha usado muito corticoide. Então, eu passei para ela um Tracolimos e pedi para voltar com 90 dias. Com 3 meses, então, do PTK, ela continuava reclamando dessa visão, diminuiu um pouquinho o cilindro, a hipermetropia, mas ela tinha uma opacidade central menos importante, mas ainda significativa. Aí a pergunta, faz um novo PTK, faz um H-LASIK, um HPRK, observa, mantém tracolímetro, o que vocês acham? Eu iria mais ou menos aí por uma. Ainda manteria uma conduta de tratamento tópico, dependendo do tacrolimus, para ver se melhoraria. Até porque, como ela está 40 e 44, você corrigir esses 3,5, ela ia ficar com uma córnea talvez uns 48 praticamente, né? E aí a aberração poderia incomodar a paciente também. Ok, mas não foi isso que eu fiz, não. A paciente estava muito insatisfeita. Ela estava com... observe que ela melhorou um pouco a visão. Ela estava, porque melhorou a transparência, ela foi para 0,5 e com mais 4 ela já chegava um Jaeger 3. Aí eu coloquei para ela a possibilidade de corrigir essa hipermetropia, porque ela estava com uma anisometropia e estava reclamando muito desse olho. Então, o que foi feito? Coloquei para ela, mas aquela história, você propõe uma solução, mas você não insiste com o paciente. O paciente já fez vários procedimentos, é um paciente que está sempre um pouco ansioso e um pouco inseguro. Então, na verdade, isso foi proposto em setembro, e em outubro, essa paciente, então, foi submetida a um HPRK. Observe que, imediatamente após o tratamento, olha que tragédia que aconteceu. O astigmatismo dela ficou a mesma coisa e a córnea, olha para você ver, foi tirado 3 mais 4. Ela estava com 44, foi para 51. Olha o que aconteceu com a córnea dela. Aí eu pensei, meu Deus, aqui está o planejamento do HPRK. Mas por que eu fiz mais do que? Porque a gente sabe que vai ter regressão. Então, observe que em 2020, isso aqui foi feito em setembro. Não, como é que é? Setembro, 2 meses depois, ela estava com menos 1 plano, com menos 1,25, eixo A20. Tá? Tinha ainda infiltrado no olho esquerdo, ela estava com 0,5. Observe, gente, que quando nós começamos a tratar depois da infecção, ela estava com 0,1 e 0,4. Ela agora estava com 0,3, praticamente plana, nos 2 olhos, e 0,5. Quer dizer, a gente tem que sempre levar em consideração o que estava, para a gente saber até que ponto que a gente deve valorizar as queixas do paciente. Se o paciente está reclamando mais, mas a visão está piorando, você tem que dar razão para ele. Então, foi feito um teste em cidade contraste para ver como é que estava, e ela teve perdas difusas. Ela tinha razão de reclamar. Difusas, tanto no estímulo diurno quanto noturno. Eu propus para ela, já que a visão está muito ruim, vamos fazer um teste de lente de contato. Coloquei ela numa lente de contato, mas ela não achou que melhorou muita coisa, não. Ela estava usando o Tracolimos,
Eu acrescentei também um pouco de corticoide menos potente, mas observe, a gente quando mostra isso para o paciente antes do PTK, 6 meses antes do PTK, depois após o PTK, observa como é que estava essa córnea dela. O PTK foi feito em... Onde é que foi feito o PTK? Aqui, ó, em outubro de 2019. Observa aqui, ó, 6 meses, 7 meses depois já tinha melhorado bastante. Um ano depois, a córnea estava bastante transparente, né? E se manteve transparente, ou seja, estava havendo alguma melhora, pelo menos, no padrão de transparência. Bom, dá uma lida nisso para nós aí. Vamos ver o que a gente, até aqui a gente pode, porque essa história vai longe. O senhor quer que leia? Leia para nós aí, faz favor. Apesar de uma excelente relação médico-paciente, 30 anos, a solução da baixa visual pela opacidade corneana pós-conjuntivite somente foi equacionada após 4 anos. 4 anos de observação, paciente com uma péssima visão, 0104 antes do PTK. A grande maioria dos casos de opacidade pós-conjuntivite se resolvem espontaneamente com o tempo. Somente devemos indicar o PTK nos casos refratários, com baixa de acuidade visual ou baixa de qualidade visual. A retirada de tecido pode induzir hipermetropia. O paciente deve ser orientado. Na presença de miopia, o tratamento da miopia reduz as opacidades dependendo da profundidade de ablação. O objetivo é melhorar a visão e não a remoção total das opacidades. O tratamento pode ser feito por etapas. Se for necessário, examine o paciente na lâmpada de fenda. O Tanuri até comentou isso ontem. Calcule antes a profundidade de ablação e a paquimetria para se avaliar o leito residual. O objetivo é tratar apenas a área central. Podemos reduzir a zona ótica de ablação. Lembrar que se a córnea for fina, gente, quanto maior a zona de ablação, maior a profundidade pela lei de Mannerline. A gente tem que tomar cuidado. Você pode aumentar a zona ótica se você tiver um estroma residual satisfatório. A opacidade visível na lâmpada de fenda é devida ao backscattering e não se relaciona com a piora visual. O comprometimento visual, ofuscamento, é devido ao forward scattering, que promove a dispersão de luz na retina, degradando o contraste. O teste de sensibilidade ao contraste é uma ótima ferramenta para se avaliar o comprometimento visual pelas opacidades corneanas e a melhora após o tratamento. A paciente já estava orientada para a possibilidade de indução de hipermetropia com piora da visão. Se o grau apareceu com o desenvolvimento das opacidades, não devemos considerá-lo ao fazer o PTK. Bom, então a história continua. Você observa como é que estava antes e observe aqui como é que estava o estroma, e ela foi feita, então, um PRK, um HPRK de mais 4. Observa como é que estava aqui antes de ser submetido ao HPRK. Observa como é que foi limpando a córnea e mostre ao paciente. O paciente tem condições de avaliar e também vai perceber que está havendo ganho, certo? Então, em 2020, essa paciente estava com 0,3 depois do PTK. Observe, após o HPRK, ela teve uma melhora da transparência, mas apesar da correção da hipermetropia, essa paciente estava com uma visão ruim. Então, e ela estava com perda, ela tinha razão de reclamar, ela estava com perdas de sensibilidade ao contraste em todas as frequências nos estímulos diurno e noturno. Então, fiz um teste de lente de contato, observe que ela melhorou um pouco, foi para 0,5, estava com 0,32. No olho esquerdo ela estava com 0,5, não fez muita diferença, mas, curiosamente, quando você põe a lente, às vezes melhora o perfil da córnea, o paciente já fala que melhorou muito, embora a acuidade visual possa não ter melhorado. Bom, então, mantive o tracolímus, lubrificante, e quando chegou em dezembro de 2020, 2 meses após o HPRK, ela falou que a visão estava melhorando com as lentes de contato. Então, eu mantive as lentes de contato, estava com 0,4, 0,6, e com o óculos de mais 2, ela estava com Jaeger 2,
mas observe a qualidade de visão. Estava horrorosa. Olha a córnea como é que estava legal. Bem melhor do que estava lá atrás. Então, lembrar sempre que em córneas irregulares, sempre considere a possibilidade de lente de contato antes de propor os procedimentos mais complexos. Porque muitas vezes o paciente procura um colega, o colega já quer indicar o transplante. Então, considere primeiro a lente. E o paciente continuou. Observe que já estava com uma... Olha aqui o esquerdo que não foi feito o PTK. Observe como é que as opacidades vão se juntando, fazendo uma coalescência aqui, e isso vai piorando a qualidade de visão. E estava aqui agora, observe, depois do HPRK 0,32, não aceitava correção, e 0,63. Repetiu o teste para contraste, 4 meses agora após o HPRK, e não consegui melhorar a qualidade de visão. Então, eu falei com ela, ó, não vamos mais pensar em procedimento, vamos tentar dar um tempo ao tempo, e a córnea foi só melhorando a transparência. Bom, em 2021, nós estamos 4 anos, como é que é? 2016, 5 anos após o surgir de catarata, quando começou toda essa confusão. Observe que ela tinha opacidades persistentes, mesmo após o PTK, tinha feito o HPRK, tinha tido um aumento de cilindros, vocês observam que foi para 5 de astigmatismo, no olho esquerdo 1,47. A córnea, olha aqui, olho direito, olha aqui o olho esquerdo, como é que já estava ainda um pouco recalcitrante essas opacidades. Mas aí, como ela estava, é uma paciente, como eu falei com vocês, muito ativa, ali já não estava adiantando. Eu falei, quem sabe uma lente rígida? Coloquei uma lente rígida, ela foi para 0,8 no olho direito. Repeti o teste, fiz vários testes com lente SOP, lente bicurva e tal. E observa que depois eu consegui, aqui estão os testes de lente de contato, observe o padrão bastante razoável, uma córnea muito irregular. Aqui está a lente definitiva. Essa paciente, então, ela ficou no olho direito, ela ficou com 0,7, no olho esquerdo com 0,8 mal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma báscula nela. O olho que era pior, que é o olho direito, eu fiz uma báscula, ela ficou com Jaeger 1, 0,8, e essa paciente está usando lente de contato, está super satisfeita porque está com uma visão muito boa, considerando que essa paciente estava com 0,1, 0,4. Eu trouxe esse caso para mostrar para vocês, gente, que o PTK, ele nem sempre dá os resultados que a gente gostaria. A gente só deve indicar realmente quando a gente não tiver alternativa. Essa paciente, vamos lembrar lá atrás, ó, olha como é que era essa córnea. Adiantava pôr lente de contato numa córnea dessa? Não adiantava, a gente tinha que fazer alguma coisa. Ou era o PTK, ou era um transplante. Então, essa paciente, com todas essas idas e vindas, com toda essa dificuldade, essa paciente continua fazendo acompanhamento, está satisfeita, resolveu o problema do lente de contato dela, o problema da visão dela, está dirigindo com essa báscula e, com certeza, futuramente vai haver uma regressão desse HPRK. Se melhorar mais a transparência, pode ser que a gente possa, no futuro, em breve, fazer um óculos para ela e ela parar de usar lente de contato. Bom, vocês observem como é que é um caso tumultuado, mas 5, 6 anos de follow-up após a cirurgia de catarata, que foi feita com 20 anos de acompanhamento. Um caso mostrando como é que o PTK também, né, induz muita hipermetropia e pode não ter todo aquele resultado maravilhoso que a gente gostaria. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, o Kleber Godinho gostava muito de falar no curso dele que quando nada dá, nenhum procedimento cirúrgico não dá certo, o que salva é a lente de contato. É verdade. Ele brincava, falava, não, eu adoro refrativa, porque refrativo, quando não dá certo, o paciente vem e eu resolvo o problema dele. E, de uma certa maneira, ele tinha razão. É verdade. Muito aberradas, opacas, irregulares. Na maioria das vezes, a opção que a gente tem é a adaptação de uma lente de contato, seja gelatinosa ou de apoio corneano. A escleral e realmente melhora muito a qualidade de visão do paciente. O problema é quando o paciente não quer usar lente e tem aquele trauma de lente de contato e não quer nem fazer teste. Né? Agora, mas realmente, lembra, quando nada dá certo, o que salva a gente é a lente. Lembra da lente. Mas você tem que pensar o seguinte, gente, esse paciente lá atrás, quando ele teve aquela fase
pior, que estava com 0,1 de visão, tinha uma placa, gente, na córnea do olho direito, que não nada melhoraria, lente de contato, nada. Então, realmente, foi feito um PTK, o paciente foi muito bem orientado, melhorou a transparência, induziu hipermetropia, mesmo induzindo hipermetropia, o paciente considerou que houve um ganho e uma percepção de cuidado pela essa atenção toda que a gente deve dar para todo paciente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Vamos para o próximo caso. Então, vamos lá. Eu vejo para você que PTK não é uma coisa tão rara, não, viu, gente? Eu recebo muito paciente para PTK. Vamos lá. Esse caso, agora eu vou mostrar um caso bom de PTK também, né? Porque se eu mostrar caso ruim. Então, vamos lá. Quem quer falar, apresentar esse caso para nós aqui? Pode ser a doutora Silvia, Reinaldo. Então, Silvia, que não tinha visto nenhum caso de PTK, Silvia, tá aí mais um caso de PTK. Eu acho que esse caso nós já falamos dele, viu? É um médico. Esse médico é um médico lá de Juiz de Fora. É um caso dramático também. Mas vamos lá, Silvia. Então, boa noite. Boa O noite. paciente GMC, 38 anos, médico. Ele vem em julho de 2014 com uma história de conjuntivite há 1 ano e baixa acuidade visual em ambos os olhos. Não consegue trabalhar e teve uma história de refrativa em 1995. A acuidade com correção é 0,1 e 0,6. Na bio, tem os infiltrados subepiteliais, 4 cruzes no direito e 1 cruz no esquerdo. O olho seco importante nos 2 olhos. O óculos dele, ele é menos 5,5, com menos 2,50 a 180 e menos 5,5, com 2,25 a 170. Hoje, nessa época, eu não tinha um sistema de vídeo muito interessante, então eu fiz uma foto, eu nem sei como é que foi feita essa foto aqui, mas é uma foto horrorosa, né? Mas vocês veem que tem cheio de infiltrado. Dá para ver, né? Então vamos em frente. Fez uma pesquisa do histórico refracional do paciente, né? A cirurgia de 95 a gente não sabe, mas em 2005 ele usou uma lente de contato que era menos 4,5, menos 6. Teve uma história de úlcera de córnea em 2012, nossa. Em setembro de 2013 teve esses infiltrados, a gente não sabe, pela certa conjuntivite. E fez uso de corticoide tópico de maneira crônica. Esse paciente, ô Silvia, ele é um paciente muito confuso. Tinha hora que eu achava que ele era até meio... E médico, de né? compreensão. Médico? E médico. Ele veio assim, com um mundo, ele veio com uma pasta, parecendo um catálogo telefônico daqueles antigos, Guiatel, página amarela, cheio de relatório. Ele já tinha passado por meio mundo de médicos. Mas ele não sabia quantos graus que ele tinha. Ele falou que operou em 95, mas quanto que ele tinha, não sei. Em 2005, ele usou lente menos 4. É um paciente muito estranho, muito assim, confuso. Bom, mas vamos lá. E quando ele chegou, essa foi a topografia dele. Olha a visão dele. Então, 0,106, a topo dele, um astigmatismo de 2, 43 por 45. No outro olho também, 45 por 47. E ele tinha esses infiltrados. Aí, os infiltrados surgiram em que ano? Só um minutinho que eu... Ele começou, ele teve uma úlcera de córnea em 2012. 2013. Em 2013, ele falou que teve uma infecção. Eu supus que fosse uma ceratologia epidêmica pelos infiltrados. Certo. Então, já tinha 1 ano de evolução. Lembrar que quando a gente fala na topografia totalmente irregular, a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem 2 de astigmatismo. Uma córnea irregular, a gente não tem como quantificar muito bem o astigmatismo, porque às vezes esse paciente não aceita nada. Você observa que aqui o astigmatismo desse eixa 50. No entanto, ele aceita um astigmatismo eixa 180. No outro olho aqui, eixa 10, ele até aceita a 170, que é razoável, né? Mas é uma córnea bem mais regular. Bom, e aí o que você faria com esse paciente? Bom, pela irregularidade, né? Eu faria um teste de lente de contato para começar. Tá. Lembrando o seguinte, esse paciente é um médico que mexe com imagem. Então, ele falou comigo, a situação dele era muito dramática. Porque ele falou comigo, eu não consigo trabalhar.
Eu não consigo ver os detalhes dos exames de imagem. E ele estava já numa situação assim de mais de um ano perambulando entre os consultórios, querendo uma solução. Já tinha sido indicado para ele transplante, e ele não queria fazer o transplante. Ele queria uma solução, mas não estava muito assim, receptivo Eu ao transplante. começaria pela lente de contato. Começaria Ok. pela lente de contato, eu faria talvez, né? Um OCT de câmara anterior para a gente ver. Tá. Esses E ele usava infiltrados. gelatinosa, sabe? Olha que interessante. Apesar dessas córneas muito irregulares, observe que isso aqui foi um Orbiscan que ele trouxe. Não, ele trouxe, não. Eu pedi. Tá aqui meu nome aqui, ó. Eu pedi esse... Na época lá, eu acho que a gente fazia muito Pentacan, muito Orbiscan, fazia pouco Pentacan. Bom, mas aí, então, veio esse problema. Olha lá como é que está a paquimetria desse paciente. Olha a córnea dele. Olha aqui como é que está a ceratometria desse paciente. Olha aqui. Olha que coisa horrorosa. Fazer o que com esse paciente? Aqui está 560. Bom, como eu falei, eu tentaria uma lente de contato rígida para começar. Faria um teste de lente. Tá. Então, eu resolvi fazer um PTK nesse olho direito. Ele estava com essas opacidades. No olho direito? É, a direita está com 0,1. Mas com essa paquimetria fina? Com essa paquimetria fina do direito. Do Orbiscan, né? Então, eu peguei e fiz um PTK tirando 50 micra. Tirei o epitélio e mais 50 micra. Se fosse um trans-PRK, se tivesse na época, seria o ideal, a gente poderia fazer, então, 100 micra, 50 de epitélio e 50 de estroma. E mais 0,002. Você observa que eu acredito tanto na solução milesimal que mesmo nesses casos eu continuo usando a milesimal, tá? Bom, vamos lá. Então, só para tirar a sua dúvida, lembrar que córneas com opacidades, você não pode acreditar numa paquimetria ótica, que é a do Pentacan, que é também a do Orbiscan. Sim, essa é fase ultrassônica, mas você chegou a fazer? Ou não? Como é que é? Não, assim, do Orbiscan. A gente tem que acreditar na... Essa aqui é do Orbiscan, O Orbiscan, como o Pentacan, quando tem opacidades, a gente não tem uma paquimetria confiável. Não confia, mas né? eu fiz. Olha aqui a paquimetria real dele. Ah, tá. 590, 587. Por isso que eu fiz Aí, bom, fiz o PTK, que tinha 0,1 de visão. E o PTK, vocês observem aqui, ó. Olha aqui quanto que foi a correção de grau. 0. Eu fiz só PTK, não fiz pensando na refração. Embora ele tivesse menos 5,25 e menos 2,5. Porque esse paciente tinha uma história refrativa muito estranha. Eu não sabia quanto que ele tinha, quanto que ele corrigiu. Então, eu optei por fazer só o PTK. E observe, gente, o que aconteceu após o PTK. E ele tinha uma história de refrativa prévia também. Já tinha história de refrativa prévia. Então, aqui está a topografia. Observe que não teve uma grande melhora do padrão topográfico, mas a visão dele melhorou muito. Ele foi de 0,1 para 0,7 com menos 3,5 esférico. Aí a questão é o seguinte, aí ele voltou para a cidade dele, feliz da vida, porque já estava com uma visão bem melhor. Estava com a visão melhor do que do olho esquerdo. Aí, aquela história, seria o caso de fazer um PRK nesse paciente, já que ele melhorou muito a transparência, agora já estava aceitando 0,7 com menos 3,5, o que você acha? Não, eu ainda não faria um PRK. Eu tentaria novamente a lente de contato, para a gente ver o potencial de visão dele, entendeu? Observa mesmo com aqui. essa irregularidade, a gente tentar uma lente de contato rígida, para a gente ver até se tem potencial, porque ele já fez uma cirurgia, vai ser a terceira cirurgia corneana dele. Não é? Então, você observa o seguinte, Silvia, em julho ele fez o PTK, olha como é que era a córnea dele, tá? Olha como é que ficou a córnea antes e depois. Ela foi para
43, 41, eu não mexi em refração, mas eu regularizei a córnea. Você observa que a ceratometria dele ficou praticamente inalterada, porque não houve um objetivo refrativo, né? Aqui estava a sensibilidade ao contraste dele melhorou no olho direito, o estímulo noturno ele continuava com perda nas médias e altas frequências, e o olho esquerdo, apesar de ter um grau alto, ele também tinha uma sensibilidade ao contraste bastante razoável, pelo menos no estímulo noturno, diurno, e também no noturno era bastante razoável. Observe, então, em 2017, olha como é que estava esse paciente. Ele me procurou, 3 anos depois do tratamento do PTK, e estava com 0,8, e no olho que eu não fiz nada, estava também 0,8. Observa a sensibilidade ao contraste dele, como é que melhorou no estímulo diurno, noturno ele já tinha umas perdas nas altas frequências, mas uma córnea bastante irregular. Aí eu pergunto, depois de ter regularizado, olha como é que a córnea dele melhorou, tá? Olha como é que está melhor. E aí eu te pergunto, 3 anos depois, ele tem uma córnea de 589. O que você acha? Vamos fazer um PRK com mitomicina? Vamos fazer um óculos? Vamos fazer um LASIK? Fazer uma lente de contato? Fazer lente rígida? O que você faria com ele, Silvio? Eu ainda tentaria a lente. Assim, como a gente não tentou nada até agora, não tentou, né, a lente, né, a gente sabe que a lente de contato, ela consegue, né, Não, ele já estava feliz com a visão dele estava 0,8. pois é, mas Você vai usar lente para quê? Ele estava feliz com a visão dele. pode Só tinha um passar grau um alto. óculos. Sim, Você não faria laser, pode, não? Você não faria um nesse PRK com momento, mitomicina? não, nesse momento não. Antes de pensar em fazer um laser, para melhorar essa visão dele, eu faria uma lente de contato rígido, né? Poderia, se ele estivesse Silvia, esse satisfeito com a paciente já visão. tem 3 anos que foi feito o PTK. Você vai esperar o quanto tempo para fazer um laser? Reinaldo, mas vai ser a terceira cirurgia corneana dele, Sim, entendeu? mas você está falando que nesse momento não, porque você está pensando no momento mais para frente de fazer? Porque se ele está satisfeito com a visão, Essa é a questão eu não, básica. né, ele não está querendo. Quem tem que estar satisfeito é o paciente, não a gente. Não, Então, gente, pois então, é isso. então simplesmente o seguinte, se ele está satisfeito, Ó, não, porque eu estou te questionando, porque você falou assim, nesse momento não. Se esse paciente está satisfeito, eu não vou fazer nem nesse momento, nem em momento algum. Esse paciente já teve uma situação extremamente grave. Você imagina se esse paciente tem um PRK para você fazer essa correção, que não é uma correção pequena, são e teve 6 uma úlcera dioptrias. também. Teve úlcera, teve um monte de complicações. Ele, paciente, quer trabalhar. Esse paciente ficou extremamente feliz de conseguir voltar a reabilitar a sua visão. Então, quem tem que estar satisfeito é o paciente. Então, nesse caso, nem agora, nem nesse tempo, nem posteriormente, eu vou nunca sugerir esse paciente para fazer uma cirurgia refrativa. Ele já sofreu demais, ele já fez uma cirurgia refrativa anteriormente e deu uma quantidade de problemas muito grande e ele agora está satisfeito que ele voltou a trabalhar. Uai, o que é isso aqui? Ah, acho que tem um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. A lente, o pensamento dentro da lente seria só para, às vezes, tentar melhorar um pouco mais esse 0,8 dele para 1,0, né? Mas, assim, ele está né, pensando em ter mais algum benefício, entendeu? Um contato, lente de contato rígida, porque a gelatinose também não indicaria também, não. Vamos ver aqui agora. Acho que o vídeo não está rodando. Não está, mas é ordinário também o vídeo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Vamos pôr aqui. Acho que tem uma setinha aqui, porque deve mostrar aqui agora. Tá. Então, aqui agora está mostrando a córnea dele. Observe que a córnea está bastante transparente. Você lembra que estava aquela placa, mas não está totalmente transparente. O objetivo do PTK não é... Olha os infiltrados aí ainda, ó. Não vou mexer com esses infiltrados. A visão está boa. O olho esquerdo, a córnea é bem melhor. Tem muito menos infiltrado. Então, gente, é reabilitar o paciente. PTK não é para você ter uma córnea limpinha e nem para você corrigir grau. É para você reabilitar a visão do paciente. É uma córnea doente. Então, fala para nós, Silvia, o que é que você aprendeu com esse caso aí? Quanto mais complicado o caso, maior deverá ser a percepção de cuidado pelo paciente.
Antes de mim, vários colegas o atenderam, mas ele não teve seu problema atendido. Cuidado. Passe tranquilidade, tem solução. É tudo que o paciente quer ouvir. Explique com o paciente todas as alternativas de tratamento e deixe claro o porquê da sua conduta. Não transfira para ele a decisão. O tratamento deve atender a expectativa do paciente e não a sua. Tudo o que esse paciente queria era uma visão compatível com o seu trabalho. Usar óculos era o seu menor problema. Estava lá no momento de tomada de decisão. Apesar de ter uma alta miopia, como eu não tinha conhecimento da metropia prévia e do resultado após o tratamento refrativo, optei por não tratar a ametropia, feito PTK com o objetivo de melhorar a transparência da córnea. O tratamento refrativo faria uma ablação profunda com maior risco de haze e menor previsibilidade refracional. Ok, algum comentário, Arnaldo? Só um Reinaldo, segundo. Oi? nada a acrescentar. Eu acho que realmente, levando em consideração a gravidade do caso, a reabilitação visual foi bastante satisfatória e a gente tem que saber a hora de parar também. A gente não pode ficar... Na realidade, cirurgia refrativa, na minha opinião, é um procedimento que, em quase que 100% dos casos, não vale a pena a gente ir em frente e fazer, muitas vezes, uma recirurgia para melhorar um pouquinho e o resultado pode ser realmente inesperado. Eu acho que você conduziu muito bem o caso e um óculos aí está muito bem indicado e resolvido o problema aí do nosso paciente. Gente, eu comento com vocês o seguinte, esses casos que me são encaminhados, são pacientes sofridos, são pacientes que já vêm de várias consultas, de vários colegas. Então, quando você se propõe a fazer cirurgia refrativa, a gente tem que assumir esses casos. São casos como esse que fazem com que você se torne referência. Esse paciente, por exemplo, me manda muitos pacientes lá de Juiz de Fora. Tem muitos cirurgiões refrativos muito competentes de Juiz de Fora e no Rio de Janeiro. Porque Juiz de Fora está muito mais ligado ao Rio de Janeiro que a Belo Horizonte. Mas, se você, todo caso embananado, você não as quiser assumir, você também não vai resolver, não vai também ser referência para aqueles casos mais comuns, né? Vamos fazer esse caso aqui agora. Ó. Esse caso aqui é um caso Doutor bem Renan, rapidinho. Oi, não? Diga lá, eu Cláudio. queria eu queria extrapolar um pouquinho e fazer uma pergunta. Claro. Imaginando que esse paciente aí, do jeitinho que ele está, mas ele falasse assim, eu não quero usar óculos, e eu sou o cara que tem assim, uma vontade, gosto de fazer lente fásica. Vislumbra essa possibilidade nesse caso, por conta desses infiltrados? Eu acho que não. Eu acho que lente fásica é para pacientes que têm apenas uma alta metropia que não pode ser corrigida na córnea. Esse paciente já tem um histórico conturbado, um paciente que já tem uma qualidade de visão, embora ele tenha uma boa qualidade visual, você observa que a qualidade de visão dele não é tão boa. Eu acho que é um paciente que já está muito sofrido, esse paciente já está há anos, tem 5 anos que esse paciente está lutando com esse negócio dele. Eu acho que é um paciente que ele também não acha que teria interesse de lente fásica. E eu jamais indicaria uma lente fásica num caso como esse. Eu acho que não tem indicação. Lente fásica são para pacientes muito bem selecionados, pacientes que têm olhos normais, são pacientes que não têm história de cirurgias prévias, são pacientes que você tem que entregar um resultado. Uma córnea dessa, por mais que você tenha tido um resultado de acuidade visual boa, você não tem uma qualidade de visão boa. Então, você vai colocar uma lente fásica, aumentando os riscos de complicações futuras. Eu acho que não justifica, não. A gente tem que, aquilo que o Arnaldo falou, tem que saber a hora de parar. E tem que dizer ao paciente também por que não. Por que sim e por que não. Perfeito. Obrigado. Okay? Falou, Cláudio. Bom, quem vai apresentar esse caso para nós agora, Arnaldo? Reinaldo, vamos ver aqui. Vamos voltar lá para o doutor Giovanni. Combinado, doutor. Olha aqui, Giovanni. Então, vamos lá. Paciente feminino, 64 anos. Primeira consulta em fevereiro de 2021. Bem indicado para avaliação da córnea. Tem baixa visual desde criança. Fez um transplante de córnea no olho direito em 2016, né? Paciente ansiosa e depressiva, devendo possibilidade de ficar cega.
Também trouxe vários relatórios de vários colegas. Na biomicroscopia ao direito, tinha o transplante, um TX transparente, com catarata nuclear duas cruzes. No olho esquerdo, uma opacidade central da córnea com catarata nuclear duas cruzes, né? Topografia irregular, né? Olha Aqui aqui, um no... transplante lindo, né? Esse aqui é o problema. Olha que transplante lindo. Olha a córnea. Como é que o paciente vai enxergar com uma córnea Todo dessa? irregular, né? Toda irregular. E o lado Você olha... esquerdo, apesar dessa irregularidade, dessa opacidade, tinha uma córnea até bem mais regular, né? Mas também Certo, com astigmatismo alto. certo. Então, você faria fazer o quê, Giovanni? Paciente Conduta FACO, depressiva, já conduta feito FACO transplante. e transplante com FACO, lente de contato rígido no olho direito, PTK, depois FACO. Assim, nesse olho direito aí, a gente poderia ver a possibilidade, ela tem a catarata que limita a questão da visão dela, né? Mas eu colocaria a lente inicialmente para ver a que visão ela chegaria, colocando depois esse transplante para poder ver se melhoraria ou não essa questão da visão dela, né? Tá. Oi. No olho esquerdo aí, assim, tem essa questão dessa opacidade central aí, prejudicando o eixo visual do paciente. Eu avaliaria melhor a profundidade dessa lesão também. Estaria pegando estoma, descemento, artéria também, né? Antes de indicar a cirurgia para ela. E já tem essa catarata também, né? Olha a biomicroscopia, olha a sua opacidade. Ela pega desde Uhum. do estroma anterior até o estroma posterior. É uma lesão Praticamente profunda, né? todas as camadas. Olha que opacidade Uma lesão bem profunda, né? profunda, né? Uhum. Então, considerando essa opacidade, a profundidade dessa opacidade, o que você faria com essa paciente? Um transplante também? Faria alguma outra Então, coisa? nesse olho direito, eu veria a possibilidade da lesão do direito com a lente, qual que é o potencial de visão dela. No esquerdo, assim, o PTK seria uma opção, mas a lesão está bem profunda, né? Também, acho que... Muito. Então, acho que assim... Observa que a visão 0,25 em ambos É. os olhos corrigida, com aquela refração lá. Ó. Então, a visão bem ruim, assim, com uma lesão bem profunda, eu discutiria a possibilidade de transplante dessa paciente aí, uma FACO também, um TX com a FACO do esquerdo, e ver o potencial de visão com lente do direito. Gente, o que me chamou a atenção nessa paciente foi que ela veio também com um monte de relatório. Essa paciente vem penando com essa situação há muitos anos. Você observa que ela me procurou em 2020, parece. Ela tinha feito um transplante em Do direito, 2016 né? e ela estava extremamente depressiva. Ela chorava o tempo todo da consulta. Não era uma paciente que não estava no momento de você propor um tratamento cirúrgico. Ela não só não aceitaria, como ela tudo tem a probabilidade de dar errado é quase 100% um paciente que está deprimido, aquele paciente é aquele hard. É o hard e o lip. Aquele que odia a vida, quer dizer, está atraindo aquela nuvem negra para cima de si, tudo vai dar errado. Então, eu fiz uma avaliação da córnea dessa paciente, uma córnea até, uma endotélio até bastante bom nos dois olhos. Considerei a possibilidade de pôr uma lente de contato, a paciente nem pensou nessa possibilidade. Ela não queria fazer cirurgia, não queria lente de contato. Então, qual outra alternativa que você pode pensar na situação dela? Ela não quer cirurgia, não quer transplante, não pensa em fazer lente de contato. Tem alguma outra coisa para fazer essa paciente? Muito depressiva, uma córnea muito irregular. Essa paciente aí, por exemplo, qual que é a acuidade visual dela sem óculos? Não, se ela é 0,2 com mais 1 com menos 5 e mais 4,5 com menos 6, é menor que 20/200. Uhum. Então, gente, um paciente que não, você tem que, o time do paciente você tem que respeitar. Então, eu peguei, fiz um pinhole nessa paciente, pus essa paciente no Greens e fiquei burilando uma refração. Olha o que aconteceu. Ela veio com esse óculos. Olha o que eu consegui com essa paciente. Depois de ficar lá um tempão com essa paciente lá.
Esses pacientes com córneas... Desconsiderei totalmente o óculos dela e fiz uma... E outra coisa, aqui não tinha autorrefração não, tá? É Donders, porque é uma córnea dessa aqui, uma astigmatismo de 10, e uma córnea com essa opacidade, autorrefrator mede umas coisas totalmente malucas. Você tem que tentar, não dá para fazer, inclusive, esquiascopia. É tentativa e erro mesmo, é Donders. Eu consegui para essa paciente uma refração de 0,6 com essa irregularidade de córnea e 0,6 com essa opacidade de córnea. Passei para a paciente um óculos para longe, outro para perto, tranquilizei a paciente que não estava na hora de fazer cirurgia, que não ia ficar cega, etc, etc, etc. E, inclusive, falei para o familiar que estava com ela a possibilidade dela procurar uma ajuda especializada com um psiquiatra, talvez usar um antidepressivo, alguma coisa. E essa paciente saiu do consultório, depois voltou para conferir os óculos, muito mais tranquila. Quer dizer, eu vou dar tempo a essa paciente, ela teve em 2020, para que ela possa ter o tempo dela poder melhorar mais essa visão, se ela achar que é necessário. Tá certo? Então, é um caso que não é de PTK, mas é um caso que teve indicação de PTK por outros colegas, inclusive de transplante. Dá uma lida nessas considerações aí agora, então, Gil. Essa paciente apresenta baixa visual bilateral desde a infância, né? O risco de perder a visão faz parte da sua história de vida. Fez vários exames com diferentes especialistas, com diferentes abordagens. Seus óculos não foram mudados nos últimos anos. Isso é que me chamou a atenção. Todo mundo queria resolver o problema da córnea, mas poucas pessoas se preocuparam em resolver o problema do paciente. O paciente queria melhorar a visão, gente, mas ela não queria cirurgia. Então, é um tratamento clínico, não queria lente de contato. É sentar lá no Greens mesmo, e com calma, e tudo, entre um choro e outro. Essa paciente era uma paciente muito problemática. Continua. Mesmo com um transplante no olho direito bem sucedido, apresentava a mesma visão do olho esquerdo. Por isso que ela não queria operar o esquerdo. E na primeira consulta apresentou uma melhora significativa da acuidade visual do olho direito. Por isso é que eu falei assim, não, eu tenho que melhorar essa visão dela. Se ela tem uma visão potencial boa com pinhole, eu vou conseguir melhorar essa visão. Se não conquistarmos a confiança do paciente, seremos mais um fornecer relatório para ela, né? Não está afastada a possibilidade de um teste de lente de contato rígida gás permeável do olho direito, aumenta a confiança do paciente, né? Às vezes a gente faz o teste, não é para o paciente usar lente, para ela perceber que ela não está cega daquele olho, que aquele olho é um olho que tem possibilidade. Isso faz toda a diferença na vida dela. Ela a vida toda pensou que ia ficar cega. Nos controles posteriores, abordaremos a possibilidade de cirurgia de catarata do olho direito, se a visão não atender a sua expectativa e se o estado emocional for favorável, né? Lembre-se, a opacidade não é sempre proporcional à baixa acuidade visual, backscattering. Quando menos, é mais, né? Nesse caso aqui foi o que aconteceu, quer dizer, passou um óculos para o paciente, era tudo que ela queria. Era melhorar a condição dela para ela seguir a vida dela. Certo? Deixa eu mostrar o último caso para vocês agora, porque tem a ver com a aula de ontem do Tanuri. Aqui está o número do prontuário. Quem vai apresentar esse caso para nós, Arnaldo? Vamos convidar o doutor Matias. Perfeito, professor. Então, vamos lá, Matias. Então, em 9 de 2022, primeira consulta, paciente feminina, 84 anos, relata ceratite no olho esquerdo há muitos anos. Na biomicroscopia pseudofácica, AO, no olho direito, nada digno de nota, no olho esquerdo, um leucoma paracentral elevado e denso. Na fundoscopia, alteração do brilho macular no olho direito, foi questionado uma membrana epiretiniana, a tonometria dentro da normalidade, a conduta, avaliação da córnea, propedêutica de retina e orientações. Então, mês 9 de 2022, avaliação da córnea. Teve o quadro de inflamação no olho esquerdo há muitos anos, fez o tratamento durante meses, ficando com baixa de acuidade visual no olho esquerdo. Na época foi indicado o transplante de córnea, mas não houve interesse. Na refração dinâmica, ela era mais 1,5, menos 0,75 a 132, 20/40 mal, e no olho esquerdo, mais 3, menos 4 a 180, 20/50 mal. A paquimetria ultrassônica, 550, 560, na biomicroscopia, o leucoma paracentral elevado e denso.
aguardando avaliação da retina para avaliar PTK, PRK no olho esquerdo. Foi solicitado o Pentacam e a topografia do olho esquerdo foi inviável. No mesmo mês 9, ao exame da retina de ambos os olhos, vítreo Tinha discretamente uma duplo. DMRI inicial ali, foi prescrito um antioxidante, tá? Ok. Então, você observa que aparentemente, isso aqui pode parecer pouca coisa, mas era uma irregularidade tão grande que levava a uma inviabilidade da topografia do olho esquerdo. E a visão 0,5 mal. Continua aí. No mês 10 de 2022, fez um PAN de 20, a propedêutica foi orientada vitrectomia com prognóstico limitado por conta do DMRI com a MER no olho direito. No quadro atual, piora progressiva da visão no olho direito pela alteração macular, no olho esquerdo, leucoma denso com retina normal. Então, essa paciente estava na seguinte situação. Do olho direito, ela estava perdendo a visão por causa do DMRI, que estava em progressão. O médico indicou uma vitrectomia, mas considerando que tinha pouca possibilidade de reabilitação visual. Então, o olho bom dela é aquele que estava com pior visão. Era aquele que tinha... você vê que a PAN do direito já estava com 20/40 e no esquerdo era 20/20. Então, a possibilidade maior de recuperação visual seria do olho esquerdo. Aí eu pergunto, o que você faria? Um PTK, um PRK do olho esquerdo ou não faria nada? Olha, professor, eu daria uma investigada a mais. A paciente tem um quadro que não ficou muito claro o que foi a causa desse leucoma. Eu pensaria, até por conta de ter sido no ano de 2022, eu faria um OCT de segmento anterior e uma biomicroscopia bem feita para ver até onde está indo essa opacidade para poder programar melhor o que eu faria com ela. Até por conta mesmo desse +3, -4 a 180, essa irregularidade muito grande provavelmente não condiz com a refração dela. Então, até para pensar em programar um procedimento refrativo, eu ficaria com o pé atrás. Se você fosse fazer um PTK, você faria essa correção dessa ametropia? Não. Não Perfeito. corrigiria. Correto. Bom, então, as condutas são essas aí. Um PTK do olho esquerdo, um PRK do olho esquerdo, um transplante, aguardar a pior da visão do olho direito para propor algum procedimento do olho esquerdo, lente de contato do olho esquerdo. Ou outra. O que você faria? Assim, eu poderia conversar com a paciente, eu não teria uma conduta de transplante, ainda mais numa idade dessa. A minha opção seria mesmo estender a propedêutica e eu proporia para a paciente mesmo até um teste de lente para ela ver o potencial de visão com a lente de contato nesse olho, já que o outro olho já estava com uma visão embaçando progressivamente. Tá. Bom, nós temos que lembrar que é um paciente e travou aqui. Não. É um paciente com 84 anos. Será que um paciente desse teria condição de usar lente de contato? Tem que lembrar, gente, que a gente tem que procurar trazer solução para o paciente e não problema, né? Hoje, só fazer uma divagação aqui, a minha mãe hoje foi internada, mamãe tem 90 anos, e foi feita uma suspeita de obstrução vascular de membro inferior. E eu conversei com minha irmã, pedi para olhar a temperatura da perna, se tinha coloração diferente, tudo normal. Aí o médico queria interná-la para fazer uma possível desobstrução vascular. Pensei, poxa, mas não é assim que funciona. Aí fizeram um Doppler, não tinha obstrução, queriam interná-la para fazer uma propedêutica, e eu falei com minha irmã, não, pede para fazer tudo que tiver que fazer ambulatorial. Nós vamos deixar uma pessoa de 90 anos no hospital. A chance dela sair de lá com uma infecção hospitalar e morrer no hospital é muito grande. Então, onde que eu estou fazendo esse paralelo? Um paciente com 84 anos já tem uma série de limitações e tudo. Então, a gente não pode querer trazer um problema a mais, indicar transplante, lente de contato, são coisas que fogem totalmente à perspectiva do paciente. Essa opacidade, gente, era muito densa, muito elevada, e provavelmente essa refração aqui era causada por essa irregularidade. Tanto que a gente não conseguiu fazer uma topografia. Então, qual seria a outra possibilidade que você indicaria para esse paciente, então, Matias? Tem alguma outra coisa a ser feita? Um PTK é muito denso.
não vai tirar isso aí, né? O PRK, poxa, essa causa dessa refração não é a opacidade. Transplante, lente de contato. Ah, E aí? pessoal, a primeira coisa que eu questionaria é se esse 20/50 realmente está incomodando a paciente. A outra coisa que eu faria numa idade dessa, pensando até de onde está, pela foto ali, eu, assim, acho que não tem muito a ver com ela não, mas eu tentaria uma pilocarpina, veria se eu faria um pinhole nessa paciente e se atenderia a expectativa dela. Seria uma conduta interessante, né? Mas realmente a Ou, paciente, gente, ou fazer retirada 20... cirúrgica. Quem falou aí? O Cláudio. Eu, Cláudio. Cláudio? Manter É. retirada cirúrgica? É uma seractectomia ali com acrescente, igual a gente viu ontem o doutor Tanuri fazendo. Exatamente, Cláudio. Foi o que eu pensei. Vou passar para essa paciente um EDTA, né, que é um quelante, vai se ligar aos carbonato de cálcio da córnea, que faz parte desse leucoma denso. Comecei a usar alguns dias antes, usei no dia também de 15 em 15 minutos, e fiz uma ceratectomia. Opa, deixa eu ver aqui se tem aqui. Observe aqui o leucoma, aqui após a remoção do leucoma, observe como é que a córnea já estava mais transparente. Ué, tinha um vídeo aqui, o vídeo sumiu. Está no Não, tem 7. um vídeo aqui, ó. Vamos ver se vai abrir. Então, tá aqui. Então, foi exatamente isso que foi feito. Aqui, observe lá a opacidade. Observe que depois que você usa o EDTA, ela sai com muita facilidade. Você tem importante é manter um plano de clivagem para não entrar no estroma. Esses depósitos, geralmente, eles são aderidos ao estroma. Observe lá como é que você vai delaminando no plano da córnea. Observa que você consegue limpar com bastante facilidade. Ó. E tirando essa irregularidade, você consegue melhorar o padrão da córnea. Então, está aqui agora mostrando lá aquela opacidade que foi retirada. Depois você faz mais um polimento na córnea, tira toda aquela opacidade ali para melhorar o padrão da córnea. Observe que a parte central já está bem mais regular, né? Observe lá que já está bastante mais regular. Aqui já saiu bastante aqui, ó. Então, aí sempre evitando usar o bisel no estroma, sempre paralelo, né, para não tirar. Bom, então isso aí foi o resultado final. Vamos ver aqui agora como é que ficou. Opa. Então, aqui está o resultado final. A córnea já estava bem mais regular e deixa eu ver o resultado. Aqui não tem o resultado da visão. Mas melhorou muito a visão, tanto que essa paciente não quis fazer mais nada. Após a recuperação do epitélio aqui. Então, vamos lá. O que é que nós podemos aprender com esse caso aí, Marcos? Uma paciente idosa, mas rígida, vem à consulta sem acompanhante, com perda progressiva da visão no olho direito devido a DMRI mais MER. A visão no olho esquerdo comprometida por leucoma. Foi um herpes, um trauma, uma úlcera de córnea, porém sem alterações importantes na retina. A única proposta que recebeu foi transplante de córnea. Considerando a idade, foi proposto o tratamento do leucoma mecânico e posteriormente avaliar excimer laser, PTK ou PRK, paciente hipermétrope. Se a paciente tivesse uma boa visão no olho direito, não se justificaria esse tratamento, já que a possibilidade de uma visão muito boa é pequena sem o uso de lente de contato rígida gás permeável. Independente do resultado, essa paciente está muito motivada, já que a perda de visão no olho direito é questão de tempo. O retinólogo não ficou otimista com o tratamento cirúrgico da retina. Se fosse uma paciente menos idosa ou receptiva ao transplante, o DALC seria a melhor opção.
Este é um caso muito desafiador. Ao longo de muitos anos, se adaptou à baixa visão no olho esquerdo, somente se interessando pelo tratamento em função da piora progressiva da visão no olho direito. Entendeu? Isso é uma coisa antiga, por isso que muitas vezes esse paciente convive, né? Porque vai se adaptando. Mas quando começou a ter um problema por fatalidade, ela começou a ter a degeneração macular no olho que a córnea era boa. Então, vocês observem, gente, que casos sobre PTK são muitos. A gente tem muitos casos de PTK. E não é uma coisa tão rara. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado ao indicar, porque nem sempre os resultados são aqueles os ideais. Eu já está em cima da hora, mas eu só queria mostrar um caso muito bom. Olha aqui. Observe aqui, eu mesmo vou falar aqui só para andar rapidinho. Olha como é que estava essa córnea desse paciente, 41 anos, 0,5 de visão. Praticamente é métrope. Esse é que é o problema. Fazer o quê? Um PTK ali? E se eu induzir a hipermetropia desse paciente? Paciente presbítero. Foi usado corticoide, foi feita a sensibilidade ao contraste. Olha por que eu resolvi tratar esse paciente. Ele tinha uma incapacidade funcional muito grande. Então, apesar de ter uma visão boa, a qualidade de visão... Gente, essas opacidades, quando elas provocam aquele ofuscamento interno, o paciente não enxerga nada. De uma boa córnea, aqui está a refração do paciente, uma visão boa. No entanto, pelas queixas do paciente, muita queixa noturna, apesar de uma boa acuidade visual, esse paciente, então, foi submetido, então, a um PTK, que, na verdade, foi um PRK com o objetivo de melhorar essa transparência. O que eu fiz nesse caso aqui foi aumentar a zona óptica, já que ele tinha uma profundidade de ablação pequena. Então, o que aconteceu? O paciente ficou extremamente feliz, sem nenhuma queixa de dia ou de noite, e os infiltrados praticamente imperceptíveis. Então, não é a acuidade visual só que muitas vezes vai nos levar ao tratamento. Essas são as queixas, a necessidade do paciente, né? Então, esses casos evoluem muito bem, mas às vezes não evoluem bem. E a opacidade na lâmpada de fenda não indica limitação visual. Isso eu já comentei com vocês. Deve ser proposto se a baixa de visão, a qualidade de visão for persistente e limitar as atividades do dia a dia. E a necessidade mesópica, visual mesópica, pode indicar o tratamento mais precoce. São pacientes que às vezes têm necessidade de uma visão noturna. Certo? A presença de miopia, astigmatismo favorece o PTK. E nesse caso aqui, tomar cuidado com a hipermetropização. Foi feita uma ablação pequena, mas com objetivo refrativo para regularizar essa córnea também. Então, a melhora da sensibilidade ao contraste indica que não há necessidade de tratamento. Se o paciente não tem perda de sensibilidade ao contraste, você não deve fazer o tratamento, porque essas opacidades não estão atrapalhando a vida dele. Então, aqui mostrando também um caso muito bom, muito bem indicado, apesar de ter uma acuidade visual boa, o paciente foi indicado um PTK para melhorar a qualidade de visão. Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esses casos, sobre esse caso aí? Muito bons casos, Reinaldo, e isso é para comprovar que realmente o PTK, quando bem indicado, o resultado é excelente. E o mais importante, pessoal, lembrar o seguinte: o PTK livra o paciente de um transplante, muitas vezes um transplante penetrante, que pode ter complicações graves de rejeição, de aumento do astigmatismo induzido. Então, é muito melhor a gente tentar um PTK, mesmo que o resultado não seja garantido, do que já indicar um transplante penetrante, que nem sempre vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Outra coisa importante também é o seguinte: lembrar que vocês nunca, em hipótese alguma, vocês devem usar o mesmo consentimento informado de PRK para PTK. Nós já tivemos problemas graves lá na unidade de cirurgia refrativa da Santa Casa pelo fato do fellow usar erroneamente o consentimento informado de PRK em um paciente mal esclarecido. Foi feito o PTK, o resultado foi excelente. E quando nós conversamos com o paciente
e comentamos que a gente iria agendar um teste de lente de contato para fazer o ajuste fino da visão dele após o PTK. Ele falou que, em hipótese alguma, ele queria usar a lente, até porque ele fez uma cirurgia para ficar livre do óculos. E, na hora que nós fomos ver, o fellow tinha dado o consentimento errado, o consentimento formado errado para ele. Então, é muito importante, pessoal, que o paciente de PTK você sente, converse, explique que é um procedimento terapêutico no sentido de melhorar uma opacidade corneana. Em hipótese alguma, a gente pode garantir resultado de melhora de visão e muito menos independência de óculos ou lentes de contato. Ok? Então é isso. Lembrar, quarta-feira que vem, pessoal, nós vamos ter o Sandro Coscarelli falando sobre a correção cirúrgica do astigmatismo corneano. Ok? Ok, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Alô, alô? Reinaldo? Não, excelente, Oi, oi. professor. Muito Tranquilo. bom. Muito Como é que é? obrigado. Não, foi muito bom, muito bom. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Podemos encerrar? Tá bom por hoje, né, gente? Eu acho que isso aqui é para a gente ver que não é tão raro, né? A gente não. O PTK não é tão raro, mas também não é uma solução tão mágica quanto a gente muitas vezes gostaria. Eu mostrei vários casos aí de resultados, vamos dizer, satisfatórios, mas alguns casos cujos resultados foram, talvez, aquilo que a gente gostaria. Por isso, a gente tem que saber indicar muito bem. Isso que o Arnaldo falou é muito importante. Uma coisa é um tratamento fotorrefrativo, outra coisa é um tratamento fototerapêutico. Você está tratando de doença. Você não tem que ter resultado. O outro você está tratando de refração. Você tem que entregar um resultado. É cirurgia de fim. Terapêutico, não. Cirurgia de meio. Você está tentando melhorar a vida do paciente porque você esgotou outras alternativas. Você está tentando fazer uma alternativa menos agressiva. E se é bem conversado com o paciente aceita. Só para complementar aqui, essa semana, eles falam que casos graves costumam vir aos pares. Essa semana, no mesmo dia, eu recebi 2 pacientes com trauma de flap, onde rasgou o flap do LASIK após muitos anos. 2 casos que me foram indicados. O paciente já está com esse flap rasgado, cheio de crescimento epitelial, teve uma DLK, teve um melt, perda de consciência. A córnea está muito plana, induziu uma hipermetropia absurda e é uma médica também. Então, e o outro caso, também com uma lesão de flap, cheio de célula debaixo do flap. São coisas assim que a gente acha que não acontece. Quando eu mostro esses casos, vocês podem achar que é raridade, mas eles estão por aí. E vão aparecer para vocês também. Então, a gente tem que saber como lidar. Esse ano nós já passamos dessa fase de lidar com complicações de flap, mas para a turma do ano que vem, esses 2 casos que apareceram essa semana vão virar alguns casos desafiadores, junto com outros que nós já temos aí de problemas com flap. Ok, gente? Então, uma boa noite para vocês. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Uma boa Reinaldo. semana para Boa noite, todos. Falou, pessoal. gente. Uma boa noite a todos. Tchau, boa